Quando você começar, avise, professor, que aí eu começo. Tá, eu vou comer. Ok. Então, tá ok. Nada. Bom. Então, bom dia a todos, né? Quero agradecer aqui, né, aos membros da banca, professora Ana Gisele, professor Edward, professora Flávia Janólio, o meu parceiro, co-orientador, professor Marco Prado, né, por estar aqui participando, né, da defesa do projeto de Juliana, né. Então, o projeto intitulado Desenvolvimento de Protótipo de Sistema de Informação para Gerenciamento dos Registros de Lesões de Pele em um Hospital Universitário. Vamos dar início à apresentação. Juliana, você tem aí mais ou menos 30 minutos, né? Com uma tolerância aí de 10 minutos para fazer a sua apresentação, ok? Depois nós passaremos, né, para a segunda etapa, que é a arguição pelos membros da banca. Então, boa apresentação, sucesso. Obrigada. Respira fundo agora. Isso, respira fundo, muita tranquilidade, tá bom? Deixe só eu testar aqui a passagem dos slides rapidinho. Pronto. Pronto, tá ótimo. Então, posso começar, professores? Sim, pode começar. Bom dia a todos, né? Mais uma vez, agradecer primeiramente aos professores Marco Prado, a professora Ana Gisele, Eduardo e Flávia Janólio, mais uma vez, pelo aceite ao convite em participar da minha banca agora em si, de defesa do mestrado, né? Agradecer ao professor Marco Prado e à professora Adicineia por todo o conhecimento compartilhado. Agradecer a presença do meu marido, meu maior incentivador, e dos amigos do HU que também estão se fazendo presentes nesse momento. Então, vamos lá, né? Eu sou Juliana Santos Barreto, estou aqui para apresentar para vocês o projeto intitulado Desenvolvimento de Protótipo de Sistema de Informação para Gerenciamento dos Registros de Lesões de Pele em um Hospital Universitário, sob a orientação da professora doutora Atsnea Aparecida de Oliveira e com a orientação do professor doutor Marco Prado. Esse é o nosso roteiro de apresentação. E é importante começar explicando que a assistência clínica aos pacientes com lesões de pele tem sido um dos maiores entraves para o sistema de saúde brasileiro. Primeiro, porque representa um alto encargo financeiro às instituições de saúde, e para o paciente representa uma hospitalização prolongada, um maior risco de complicações, um maior risco de morbimortalidade a esses pacientes. Os fatores que muito contribuem para o crescente número de pacientes com lesões de pele são o aumento da expectativa de vida da nossa população, associado ao aumento do número de doenças crônicas não transmissíveis, a exemplo das doenças cardiovasculares e das diabetes. Essas lesões elas vão repercutir de forma holística e sistematicamente falando, tanto para os próprios pacientes, como para os seus cuidadores e familiares que estão no seu entorno. Diariamente, no ambiente hospitalar, uma gama de informações é produzida tanto sobre o fluxo de trabalho em si, como sobre a produção de custos e pela produtividade. Essas informações, elas advêm dos registros da assistência em saúde e que em muitos hospitais ainda são realizados de forma manual, onde aumenta o risco de extravio desses documentos, e em alguns locais onde já é feito esse registro de forma informatizada, infelizmente, esses dados ainda são mal aproveitados. Por isso, então, a necessidade de ferramentas de suporte que venham para agilizar a coleta, o registro, a avaliação e o monitoramento dessas lesões, e que essas ferramentas elas possam conversar entre si, para daí então termos um avanço considerável na abordagem sistematizada a esses pacientes. Quando falamos em ferramentas de suporte e associada à tecnologia, vem-se logo à cabeça a informatização da assistência. Mas lembrando que informatizar a assistência não é apenas dispor de computadores nos postos de enfermagens, em locais estratégicos do hospital. É preciso também capacitar os profissionais que vão utilizar essas ferramentas de suporte, para daí então termos bons indicadores gerenciais que vão auxiliar
tanto gestores imediatos como os gestores de alto escalão nas tomadas de decisões. Essas ferramentas precisam ter uma interface intuitiva, precisam garantir o acesso online às informações e o principal, essa informatização da assistência, ela vem para otimizar o tempo do profissional. Como justificativa técnica para esse trabalho, vem da experiência pessoal da mestranda, né, quando prestou assistência de enfermagem na unidade de terapia intensiva, e, diante de toda a assistência prestada, acabou detectando, foi observado a perda recorrente do formulário de prescrição de cuidados emitido pela comissão de pele. Além disso, foi notado a ausência de um sistema de comunicação, de um meio de comunicação formal e eficaz para se comunicar com esses enfermeiros da comissões de pele, que muitas vezes é feita através de aplicativos de mensagens, de telefonemas, por telefone pessoal desses enfermeiros, que inclusive eram acionados até mesmo fora do seu horário de trabalho. Então, por falta desse sistema institucional, também não temos dados estatísticos que garantam, que nos deem o respaldo do tempo-resposta entre o acionamento da comissão de pele e a realização da avaliação. É importante salientar que o Hospital Universitário de Sergipe, ele é gerido desde 2013 pela rede EBSER, que possui um sistema de informação gerencial próprio, que tem diversos módulos eletrônicos, entre eles o Vigiosp, o módulo de vigilância hospitalar, em que é possível fazer a notificação de eventos adversos que ocorram no ambiente hospitalar. Mas dentro da gama das lesões de pele, o Vigiosp ele acaba se atendo especificamente às lesões por pressão, por serem as lesões mais estudadas a nível de contexto brasileiro e mundial. Então, é importante salientar que, desde 2017, o Hospital Universitário ele conta com a Comissão de Cuidados com a Pele, que desde então já foram realizadas mais de 10 mil avaliações, sendo as lesões mais comuns na nossa instituição as lesões por pressão, seguida das dermatites de contato e seguido da deiscência. Por isso, o objetivo desse estudo é desenvolver um protótipo de sistema de informação para o gerenciamento eficaz desses registros de lesões de pele dos pacientes internados no Hospital Universitário de Sergipe. Para poder atingir esse objetivo geral, foram elencados alguns objetivos específicos, tais quais realizar um mapeamento de aplicativos móveis e pesquisas científicas com o suporte das tecnologias de informação e comunicação na gestão dos registros de lesões de pele em ambientes hospitalares, identificar e catalogar os requisitos essenciais para desenvolvimento de um sistema de informação eficiente e principalmente alinhado com os procedimentos e normas institucionais, bem como desenvolver o protótipo de sistema de informação com uma interface intuitiva, apresentando recursos de entrada de dados de fácil acesso e a geração de relatórios automatizados. E, além disso, elaborar uma logomarca para a identificação visual do protótipo, do sistema de informação de lesão hospitalar. Na literatura, vemos que as lesões de pele, elas são caracterizadas por uma cadeia de eventos, que começa com a ruptura, com o trauma, a ruptura da pele, que pode ser desde a sua camada mais superficial até as camadas mais profundas, e essa cadeia de eventos se finaliza com o fechamento completo e organizado desse tecido cicatricial. O processo de cicatrização, de restauração desse tecido, ele é um processo complexo, que envolve fatores intrínsecos do próprio paciente e também é fortemente influenciado por agentes externos, como a umidade, como a pressão sobre proeminências. Então, entendendo que esse processo de cicatrização ele é tão complexo, é por isso a necessidade de um conjunto de estratégias que venham a viabilizar um diagnóstico precoce, monitorar o efeito da conduta terapêutica escolhida, além disso, identificar a possível presença de infecção, de sinais flogísticos e que venham a identificar a presença de sinais flogísticos e, principalmente, prever um resultado mais preciso para a terapêutica escolhida. Esse é um quadro esquemático com estudos que abordam as lesões de pele mais comuns no ambiente hospitalar. Então, para vermos, na última coluna é possível ver a gama, a diversidade de lesões
que estão presentes no ambiente hospitalar. Então, muitos autores falam dessa diversidade e de como essa taxa ela é variável a depender da localização, do porte da instituição de saúde, da instituição hospitalar. E dentro desse contexto, dentro dessa diversidade de lesões, as lesões por pressão, especificamente, elas representam um importante problema de saúde. Né? Tanto é que no último boletim nacional, que traz os números de incidentes notificados segundo os tipos de serviço de saúde, dentro dos mais de 330 mil incidentes notificados, mais de 60 mil se referem às lesões e úlceras por pressão, para que tenhamos uma noção da tamanha complexidade, né, do grande processo e desafio que é tratar as lesões por pressão e, principalmente, atuar na sua prevenção. Esse é um problema de longa data, tanto é que desde 2003 a Organização Mundial de Saúde já estabeleceu como uma das metas internacionais de segurança do paciente a prevenção e redução dessas lesões por pressão. No contexto brasileiro, a redução das lesões por pressão, ela se caracteriza como um indicador de qualidade assistencial operacional. E no nosso contexto brasileiro, a sua redução está dentro das metas do Programa Nacional de Segurança do Paciente, estabelecido pelo Ministério da Saúde. Quando se fala em gerenciamento do cuidado às lesões de pele, de cara se sobressalta o enfermeiro como o profissional que mais se destaca nesse contexto. Tanto é que é um profissional que vem buscando melhorar, vem buscando adquirir ainda mais conhecimento sobre a fisiologia da pele, sobre os fatores de risco e sobre o tratamento adequado para cada tipo de lesão. Porque o cuidado às lesões cutâneas, ele precisa ser dinâmico, sistemático, acompanhado, é claro, de evidência científica e também, paralelamente, acompanhando a evolução tecnológica para darmos uma melhor assistência a esses pacientes. Pensando em todo esse contexto da segurança do paciente e da dinamicidade que é necessário para esse tratamento, as instituições hospitalares, elas instituem as comissões hospitalares de cuidados com a pele. São grupos de trabalho com profissionais, né, que comumente são liderados por enfermeiros, mas se trata de uma equipe multidisciplinar que vai atuar desenvolvendo educações vão desenvolver ações de educação permanente para capacitar esses profissionais que estão no contato dia a dia, realizando o curativo, identificando a presença de lesão. Essas comissões hospitalares, elas também vão auxiliar a gestão, elaborando protocolos ou implementando diretrizes, supervisionando também ações como a realização de curativo. E, principalmente, essas comissões, esses grupos de trabalho, eles vão atuar, basicamente, com as medidas profiláticas, que é para o intuito de minimizar os fatores de risco, para que essas lesões nem venham a acontecer. Dentro de todas essas etapas, de todo o processo que envolve a assistência às lesões de pele, a assistência às feridas, as inovações tecnológicas, elas perpassam por todas essas etapas. No quesito tratamento de feridas, a laser terapia, a hiperbárica, a ozonioterapia e a terapia de pressão negativa, a TPN, se destacam como inovações tecnológicas nessa situação do tratamento. No quesito diagnóstico e inspeção de lesão, o recurso de captura de imagem e a inteligência artificial são inovações tecnológicas que se destacam para esse fim. E no quesito gerenciamento de registros, os aplicativos móveis, os prontuários eletrônicos e os sistemas de web são as soluções tecnológicas mais recorrentes encontradas na literatura que tratam para este fim. Entendendo, então, como é complexo, como é dinâmico toda essa estrutura e essa assistência às lesões de pele, então vemos a necessidade e vemos a importância dos sistemas de informação para gerenciar e otimizar esses fluxos de serviço e de conhecimento.
porque tem uma dimensão de que a instituição hospitalar, ela tem muitos profissionais envolvidos, cada um produzindo um grande volume de informações. Então, esses sistemas, eles vão ajudar numa aplicação de forma sistemática, padronizada, tanto dos fluxos de trabalho como das operações. Então, isso vai auxiliar e muito os gestores nas tomadas de gestão, tanto para o processo licitatório, como para a questão de produtividade. No entanto, os sistemas de informação de saúde atuais, eles ainda não consideram a diversidade dos tipos de lesões. E entendendo também que os sistemas de informação, ele vem para dar apoio tanto às operações, como à gerência, como para também oferecer um apoio estratégico para todos esses atores envolvidos na prestação de assistência, no cuidado às feridas. Então, a metodologia desse estudo envolve um estudo descritivo aplicado na versão de produção tecnológica de um sistema de informação gerencial. O estudo foi realizado no Hospital Universitário de Sergipe e, por conta da utilização de dados secundários, dispensou a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa. Para a execução desse trabalho, foram estabelecidas algumas etapas, sendo que na primeira etapa foi feita a revisão integrativa, onde houve a busca em base de dados, em base de patentes e em lojas virtuais de aplicativos. A partir desse apanhado da literatura, foi feito, então, o levantamento de requisitos, onde foi mapeado o processo de trabalho atual e da comunicação entre as unidades de internação e a Comissão de Cuidados com a Pele. Feito, então, um diagnóstico observacional, pôde-se, então, identificar as possíveis funcionalidades para esse sistema. Na terceira etapa, foi feita, então, a construção do protótipo, se baseando nos princípios do design instrucional contextualizado, onde houve, então, a criação da logomarca para dar uma identificação visual ao protótipo e foi realizado também a prototipagem de telas. Então, dentre os resultados obtidos com essa pesquisa, nós conseguimos produzir um produto tecnológico, 2 produtos no formato de artigo e o quarto produto, que foi o design da logomarca. Então, dos dois produtos na forma de artigo, o artigo 1, intitulado Característica dos aplicativos móveis no gerenciamento dos cuidados de lesões de pele. Esse é um artigo que já foi aceito pela revista Estima, estamos apenas aguardando a publicação. Ele tem como objetivo analisar as características dos aplicativos móveis disponíveis nas lojas virtuais Apple Store e Play Store para documentação e gerenciamento dos cuidados com lesões de pele. Essa foi uma pesquisa de caráter descritivo, realizada a partir da análise dos aplicativos móveis, com a combinação dos termos feridas, o termo em português, e um AUDS, o mesmo termo no idioma inglês. Então, dos achados, nós encontramos que a maioria desses aplicativos, eles foram lançados no ano de 2020 a 2021, sendo a sua atualização mais recente no ano de 2023. A grande parte desses aplicativos estão no idioma inglês e mais de 76% desses aplicativos, eles estão disponíveis de forma gratuita. Porém, mais de 73% desses aplicativos ainda estão sem avaliação. Então, esse é um quadro esquemático em que nós fizemos uma síntese desses aplicativos analisados e estudados. Então, como podemos ver aí na terceira coluna, esses aplicativos teve, na sua grande maioria, como público-alvo, os profissionais de saúde, seguido dos pacientes e seus cuidadores, e em alguns casos também instituições de saúde. Lembrando que nos casos em que esses aplicativos são vinculados a instituições de saúde, infelizmente, muitas das funções acabam sendo pagas ou então restritas aos profissionais cadastrados nessas instituições de saúde. Podemos ver também que nenhum deles está voltado para o grupo de comissão de prevenção
de lesões de pele, as comissões de pele, nenhum deles está voltado para esse público. E dentre os recursos que puderam ser analisados desses aplicativos estão se oferecem ou não a captura de imagem, se estão integrados ou não ao registro eletrônico em saúde, se oferecem um serviço de teleconsulta, se permitem a prescrição de tratamento e se emitem relatórios gerenciais. Foi possível também detectar que, em sua grande maioria, o serviço desses aplicativos não está delimitado ao tipo de ferida, ao jeito causal, ou ao tempo de duração dessas feridas. Essa é a segunda parte dos achados, dos aplicativos achados, analisados. Então, nós vimos que o uso das tecnologias móveis nas práticas assistenciais, ela está em crescente expansão, porém, ainda é um quantitativo modesto diante das complicações que que esse agravo acaba trazendo. Além disso, a popularização dos smartphones, aliado ao crescente uso dos aplicativos, ela tem sido fundamental na disseminação do conhecimento de saúde. Quando se trata dos pacientes e seus cuidadores, esse conhecimento de saúde, ele é muito importante porque vai garantir o autocuidado, o bem-estar e uma melhor qualidade de vida a esses pacientes. E para os profissionais, essas tecnologias têm ajudado e muito na mobilidade tecnológica. Então, o profissional ele pode acessar esses registros de saúde do paciente de qualquer setor do hospital, inclusive até extramuros à instituição. Essas tecnologias elas são capazes de armazenar um grande volume de informações, são capazes de oferecer também apoio ao diagnóstico, uma troca de experiência com outros profissionais da mesma instituição, ou até mesmo instituições do Brasil ou fora do Brasil. E o principal, né? Esses profissionais eles vão ter uma maior agilidade e uma maior precisão no tratamento escolhido, instituído para os pacientes. Então, temos conclusão que esses aplicativos móveis, eles sim, trazem melhorias para a prática clínica, para as boas práticas em saúde, e além disso, ajudam no aperfeiçoamento do processo gerencial. Um outro produto foi o artigo 2, intitulado Gestão e Monitoramento dos Registros de Lesões de Pele, com apoio das tecnologias de informação e comunicação, uma revisão integrativa. Artigo esse que já foi publicado no Journal Research, no volume 12, número 13, que tem como objetivo caracterizar as ferramentas tecnológicas utilizadas para gerenciamento dos registros de pacientes com lesões de pele no ambiente hospitalar no período de 2013 a 2023. Como metodologia, foi feita, então, uma revisão integrativa da literatura de estudos científicos nas bases de dados BDENF, LILAC, Scopus e 3E Medline, seguindo a metodologia Prisma e norteada pela estratégia PICO, em que foi possível construir duas questões de pesquisa. Uma delas foi quais são as ferramentas de tecnologia da informação que estão sendo utilizadas nos últimos 10 anos para o registro dessas lesões no contexto hospitalar. E a segunda pergunta foi como essas tecnologias têm sido desenvolvidas e incorporadas na assistência. Para a construção dessa revisão, foi feita, então, a combinação de descritores em saúde, os seguintes termos: ferimentos e lesões, registro médicos e tecnologias da informação. E, a partir dessa pesquisa, foram identificadas 14 publicações elegíveis, sendo a sua maioria publicada no ano de 2017 em jornais e revistas eletrônicos e voltadas especificamente para as lesões crônicas. Grande parte desses estudos caracterizou-se como estudos descritivos exploratórios e estudos de coorte. Esse é um quadro esquemático que sintetiza as publicações elegíveis, e neles podemos ver que a grande maioria desses estudos realmente enfoca as lesões crônicas, que dentro desse contexto das lesões crônicas estão as lesões por pressão, as úlceras venosas, úlceras falciformes e as próprias lesões crônicas em si. Dentro a ferramenta tecnológica utilizada, os aplicativos móveis foram a tecnologia mais empregada por essas publicações. E dentro dos sistemas de informação de suporte, das 14 publicações, 10 deles utilizaram
o sistema de informação gerencial e apenas 4 utilizaram o sistema informatizado de apoio à decisão. Nesse próximo quadro, é possível ver, então, os principais recursos disponíveis nas soluções tecnológicas estudadas. Então, vemos que a grande maioria dessas publicações, elas trabalham em cima do cadastro da lesão, da função básica de cadastrar a lesão, mas quando entramos na seara do gerenciamento desses registros, aí, então, deixam a desejar. Podemos ver, então, que apenas 5 dessas publicações demonstram ter integração com o prontuário eletrônico, apenas 6 tratam de geração de indicadores e emissão de relatórios gerenciais, e apenas 4 dessas publicações citam ou falam em emissão de alertas para análise de risco. Então, há uma necessidade de estudos de plataformas, de ferramentas tecnológicas que venham a avançar ainda mais nesse sentido. Sendo assim, nós vimos que gerenciar os registros relacionados aos cuidados com feridas ainda é uma questão muito desafiadora. Estamos ainda num processo moroso, né, para todos os profissionais que estão envolvidos nesse processo. Dentre as soluções tecnológicas que foram encontradas nessa revisão, identificou-se, então, as ferramentas de integração a banco de dados, os protocolos de registro eletrônico e os softwares web como soluções para a gestão desses dados produzidos a partir da assistência. E encontramos também que o advento dos prontuários eletrônicos, ela realmente vem se consolidando como uma importante ferramenta para o registro, o acesso às informações. Por quê? Porque permite que essas informações elas sejam de forma organizadas e também se mantenha a segurança desses dados, tanto para o profissional como para o próprio paciente. Então, a tecnologia dos aplicativos, ela tem muito potencial para melhorar a acessibilidade, que já vimos de diversas formas, e tem o principal objetivo também oferecer maior rapidez e facilidade na conexão dessas informações. Quando nós vimos que essa tecnologia ela vai contribuir na prática de cuidados, dando uma maior segurança a esses registros, isso é muito importante, porque nós vimos que os dados levantados durante esse processo de avaliação, ele acaba sendo muito mais fidedigno. Isso corrobora para todos os quesitos, principalmente quando tem a produção de relatórios gerenciais e que também vão auxiliar na produção de futuros estudos científicos. Então, como conclusão nesse artigo, tivemos que essas tecnologias, elas vêm se tornando, sim, ferramentas essenciais para a gestão de dados e que têm impactado positivamente no gerenciamento da assistência, garantindo acessibilidade a esses profissionais e, principalmente, garantindo resolução nos problemas assistenciais. Então, mais uma vez, salientando, né, que dentre as funções mais encontradas estava o cadastro da lesão, porém, quando nos voltamos para os recursos e os requisitos que envolvem o aspecto de gestão da atenção, da assistência a essas lesões, ainda há uma necessidade de ampliar mais estudos para que se veja uma ampliação das funções voltadas para esse requisito. Como terceiro produto tecnológico, nós tivemos, então, o design da logomarca, que já foi aprovada pela Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia, AGIT, para o registro da marca junto ao INPI. Essa é a marca do nosso protótipo, o CIO, o Sistema de Informação de Lesão Hospitalar. E no desenvolvimento do protótipo em si, nós temos o CIO, que é voltado para o gerenciamento dos registros de cuidados prestados aos pacientes com lesões de pele. A linguagem que está na sua versão 1.0 foi utilizada a linguagem Python como linguagem de programação, utilizados os programas VS Code e SQLite para o tratamento de dados, e os programas Power BI e Microsoft Excel como gerador de relatórios, como requisitos mínimos para acessar esse protótipo são acesso à internet e um browser atualizado, e dentre as funções mapeadas e disponibilizadas por esse protótipo estão o cadastro do paciente, o cadastro das lesões por paciente, que o paciente pode ter 1, 2, 3, várias lesões, a classificação dos tipos de tecido, a emissão de prescrição de enfermagem, tanto pelo enfermeiro da unidade de internação, como pelos enfermeiros da comissão de pele, e a emissão de relatórios gráficos que vão auxiliar no acompanhamento desses pacientes.
Então, a partir do momento que foi mapeado o processo atual de comunicação entre as unidades de internação, nós podemos fazer, então, a execução dessas funcionalidades. E como ocorre hoje esse processo? Hoje, quando uma lesão é detectada lá na unidade de internação, o enfermeiro ele vai acionar a comissão de pele, seja pelo ramal institucional, pelo telefone pessoal ou por um aplicativo de mensagens, ou tem muitos que acabam aguardando a visita dessa comissão para poder passar o caso. E como já foi salientado antes, nos casos de lesões por pressão, essas lesões elas podem ser notificadas pelo Vigiosp. Então, a partir do momento que esse enfermeiro da unidade de internação ele detecta a presença da lesão, ele já pode iniciar o tratamento da lesão, já pode fazer a classificação de risco e o registro da evolução de enfermagem. Porém, nesse contexto que a gente vai vendo, foram observadas algumas fragilidades, como a ausência do tempo-resposta do chamado, a falta de categorização desse status do chamado, se já é um chamado que está pendente, se já foi atendido, se já ainda está aguardando a avaliação. Infelizmente, as informações elas não são padronizadas, porque cada profissional vai evoluir da sua forma. E existe também aí o risco de perda desses registros, principalmente nas situações de transferências entre unidades, de um paciente da clínica cirúrgica para a UTI ou para a clínica médica, e que assim seja, e um acesso moroso a esses registros. Então, a partir do momento que a comissão de pele ela faz a avaliação, ela vai cadastrar esse paciente no banco de dados próprio da comissão, né, numa planilha de Excel, e aí onde está uma outra fragilidade, que essas informações acabam ficando restritas à comissão de pele, e, havendo necessidade, os enfermeiros da comissão de pele vão acionar outros profissionais especialistas para darem continuidade ao atendimento. Esse chamado ele é finalizado com a recuperação tecidual completa ou com a alta hospitalar desse paciente, que posteriormente pode ser acompanhado pelo ambulatório, ou, em alguns casos também, quando ocorre o óbito desse paciente. Então, com o nosso protótipo, nós vemos que os enfermeiros das unidades assistenciais, os enfermeiros da comissão de pele, eles vão ser capazes de se logar no sistema, fazer o registro de ocorrência, então, ou seja, notificar, se comunicar, fazer o cadastro da lesão. A partir daí, então, fazer a classificação de risco para lesão por pressão, para dermatite associada à incontinência, fazer também a pesquisa de pacientes, a prescrição de cuidados. Porém, a ação de gerenciamento de relatórios ela é exclusiva da comissão de pele. Então, essa é a tela inicial, a tela de login do nosso protótipo, em que o profissional ele vai poder acessar com o mesmo usuário e senha que ele já se utiliza para poder entrar em outros sistemas do AGHU. Isso facilita porque já é um usuário e senha já memorizado, ele não precisa criar um novo usuário, uma nova senha, então já facilita também nesse processo. E ao momento que ele vai se logar no protótipo, ele vai ter então essa tela inicial, que ele vai poder fazer um registro da ocorrência. Então, ele vai preencher esse formulário, colocando as informações básicas relacionadas ao paciente, sobre qual unidade de internação, qual leito, o tipo de precaução desse paciente, se é precaução de contato, se é precaução padrão, o número do prontuário, que é o mesmo que para facilitar a identificação e a pesquisa desse paciente será o mesmo número do prontuário que é utilizado pelo AGHU, a data de nascimento, o nome do paciente e no último campo ele vai poder descrever a lesão em si. A partir do preenchimento de todos esses campos, ele então vai poder clicar em enviar a notificação para que esse chamado ele acione a comissão de pele. Então, após o registro da ocorrência, o profissional é capaz de cadastrar esse paciente, colocando as informações básicas já ditas anteriormente e acrescentando o score da escala de Braden, o score da escala de Nix, acrescentando também o tipo de lesão, o local dessa lesão. E, para facilitar, o sistema também já dispõe, né, das escalas de classificação, salientando que a escala de Braden é voltada para adultos e a escala de Braden-Q é voltada para o público, as crianças, que vão de 1 mês a 13 anos completos, que essa escala de Braden ela é voltada para visualizar o potencial de risco para as lesões por pressão, e a escala de Nix voltada para classificar o risco de surgimento de dermatites associadas à incontinência. Então,
ao clicar nas escalas de classificação escolhida, o profissional ele vai poder ir clicando a cada tabela correspondente, né? E automaticamente o sistema já vai gerar o somatório e o score desse paciente, já emitindo um alerta se esse paciente é baixo risco, alto risco, risco moderado. Então, isso também já vai auxiliar na execução e na implementação do plano de cuidados que a comissão de pele e esses enfermeiros das unidades vão tomar de cuidado para esse paciente. Após o cadastro do paciente, o profissional vai poder avaliar essa lesão a partir de um formulário padronizado. Então, todos vão falar a mesma língua, qualquer que seja a enfermaria. Então, lá o profissional ele vai poder dizer qual o tipo de lesão, como está o leito dessa lesão, como está a pele adjacente a essa lesão, se essa lesão ela tem a presença de exudato, como é esse exudato, qual a quantidade desse exudato, se tem odor ou não, se é uma lesão por pressão, ele já pode fazer o estadiamento dessa lesão por pressão, já pode também indicar a lateralidade dessa lesão e também a profundidade. E ao final ele pode também já instituir a cobertura de escolha mais adequada para a lesão naquele momento. Além disso, nós temos o aplicativo, ele conta com telas para acompanhar o paciente, que o profissional, o enfermeiro, ele é capaz de fazer a evolução de enfermagem já diretamente no sistema. E também já fazer a prescrição de cuidados, baseado nos diagnósticos e intervenções de enfermagem, baseado no NANDA e no NIC, e que ao clicar, né, aí foram elencados os diagnósticos de enfermagem mais comuns ao cenário do nosso hospital, em que ele vai poder clicar e já também associar os fatores relacionados e os fatores evidenciados e já também fazer a prescrição de enfermagem. Como última tela, ele tem um relatório, então, ao clicar, lembrando que essa função de relatório, ela é de ação exclusiva da comissão de pele, então, a comissão de pele, ela vai ter esse relatório dizendo qual é a enfermaria que tem maior quantidade de pacientes com risco para lesão por pressão, qual a enfermaria que tem maior número de pacientes com risco para dermatite, quais são as coberturas mais utilizadas. Isso vai ajudar também no processo de licitação para a compra de materiais que vão contribuir para a melhoria da assistência dentro do Hospital Universitário de Sergipe. Por fim, o nosso trabalho teve como conclusão, né, o desenvolvimento do protótipo para gerenciar os registros relacionados à assistência de enfermagem aos portadores de lesões de pele. Espera-se que com essa ferramenta seja possível proporcionar a organização do trabalho, englobando os mais diversos tipos de lesões de pele. Também espera-se que com essa ferramenta seja uma ferramenta de comunicação formal entre os enfermeiros da unidade de internação e os enfermeiros da comissão de pele. Além do que, espera-se com essa ferramenta uma otimização, padronização e simplificação das ações do enfermeiro, seja no campo da gerência, como no campo assistencial, e principalmente auxiliar a comissão de pele nos processos de tomada de decisão. Viabilizando isso, vemos como limitação de estudo o fato de que a pesquisa foi realizada baseada na vivência de apenas um hospital da rede EBSER, entendendo que a rede EBSER ela controla mais de 40 hospitais, e por falta de condições técnicas e de tempo, não foi possível colocar a produção desse protótipo para teste. Portanto, fica aí como perspectiva futura avaliar a usabilidade do CIO, incluir recursos de captura e armazenamento de imagem dessas lesões, e também desenvolver novas funcionalidades que consigam abranger toda a equipe multiprofissional que presta assistência a esse paciente. Essas são as nossas referências. E, por fim, agradecer a todos mais uma vez pela presença e falar que foi muito difícil gestar ao longo desses mais de 24 meses esse mestrado, mas em 2023, no apagar das luzes, Deus me concedeu aí o maior desafio da minha vida, que é gestar esse ser humaninho, esse pacotinho de amor, e que se esse versículo descrito lá em Josué, no capítulo 1, versículo 9, me sustentou em toda essa jornada do mestrado, eu acho que agora nessa função de ser mãe, ele está
ainda mais evidente, né? E que ele disse que eu tenho que ser forte e corajosa, não posso me apavorar e nem desanimar, porque o Senhor, meu Deus, ele está comigo a todo tempo. Desculpa a emoção, obrigada a todas, estou aberta às considerações. Ok, muito bem, Juliana, foi dentro do esperado, né? Então, nós vamos agora passar a segunda etapa, né? Pode deixar a tela na... Posso deixar cheia? Pode deixar cheia. Agora, se for te atrapalhar, você pode me deixar minimizada. Não, só vou deixar aqui. Ok. Então, nós vamos começar, então, né? E aí eu convido a professora Ana Gisele, né? Membro externo da banca. Professor Edward, acho que não se importa, né? As damas primeiro, né? Então, professora Ana Gisele, mais uma vez, muito obrigada, né, por participar agora da defesa, né? E estamos, a palavra é sua para as suas considerações. Obrigada. Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Bom, fico muito feliz por novamente estar aqui. O bom de ter uma defesa mais próxima da qualificação é que a gente lembra de muita coisa, e eu vi que Juliana está mais segura, o trabalho ficou mais robusto. Então, para mim, eu só agradeço esse convite, esse momento, a professora Edcineia, professor Marco Prado, Flávia, e parabenizo a Juliana, que está concluindo nesse momento essa fase, né, com a gestação, não sabia. Parabéns duplamente. E falar que, durante a leitura do seu trabalho, Juliana, agora, eu fui vendo assim, o que a gente discutiu tanto, a gente recomendou tanto na qualificação, né? Eu lembro que nós conseguimos fazer esse apanhado bem amplo, e eu vi que muitas das nossas considerações você incluiu, e eu fico feliz porque foi pouco tempo, mas trouxe clareza e conseguiu integrar as partes do trabalho que precisavam, né, fazer essa junção. Então, hoje eu vou fazer algumas colocações pontuais sobre o trabalho, e as mais específicas, assim, de formatação e outras coisas, eu coloquei no arquivo, tá bom? Uhum. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Minha primeira sugestão, Juliana e professor Marco Prado, é a gente tirar a palavra desenvolvimento do título, porque aí ficaria já direto, protótipo de sistema de informação, ficaria um pouco mais direto, tá? Eu começo com essa colocação. Eu sou bem direta, então a gente já vai aqui. Vamos passar para cá. Vamos aqui no resumo. Juliana, o seu resumo, você trouxe mais resultados, no entanto, você trouxe um método tímido. Então, eu queria que você pudesse trazer um método um pouco mais descritivo aqui nesse cenário, para que a gente pudesse correlacionar com o teu resultado, tá bom? Uhum. Muito bem. Isso eu fui colocando no trabalho. Deixa eu só chegar lá. A introdução, né? Você escreve bem, fundamenta bem. Já havia falado que as referências, elas estão condizentes, trabalho e arquivo, e colocou aquele ponto essencial que a gente destacou, que foi a questão da sua motivação para o desenvolvimento do protótipo, enquanto inserção, né, no campo de prática, e traz um estado da arte já mais aprofundado, trouxe as referências que faltavam, que nós pedimos, as páginas, né? O que mais que eu vou colocar? Tem algumas considerações assim de recuo, de palavra. Bom, os objetivos. Eu não sei nos programas de informática, mas assim, para nós aqui da enfermagem, da área da saúde, a elaboração da logomarca, ela não entraria como um objetivo específico de pesquisa. Talvez como um produto, né, do próprio software. Então, a minha sugestão, fica aí aberto para discussão, seria retirar o objetivo de elaborar a logomarca.
E aí você refez esses objetivos, trouxe a questão do mapeamento enquanto primeira etapa, deu para casar primeiro objetivo, primeira etapa, primeiro e segundo artigo. No segundo objetivo tem 2 verbos. Eu não sei nem se foi eu que dei essa sugestão, mas se foi, a gente vai refazer. Porque na hora que você trouxe os resultados, eu vi que você trouxe com a palavra do mapeamento em si, né? Focou bastante nessa questão do mapeamento do processo. Então, a minha sugestão é mapear o processo atual de comunicação entre as unidades de internação do jeito que você traz lá no resultado. Uhum. Ok? Vamos seguindo. O tipo de estudo, ok. Com relação aqui às considerações éticas, eu acho que você trouxe a abordagem que a gente pediu lá na qualificação de demonstração e inserção no campo e tudo. Eu só vou pedir que você pudesse anexar ao trabalho, na sua versão final, a autorização do hospital, né? Porque, de alguma forma, você estava lá dentro e desenvolveu esses processos dentro do processo hospitalar. Eu pedi em anexo, assim, aquela autorização simples que o hospital dá no início, né? Uhum. Muito bem. Então, vamos aqui. Com relação aos resultados, esse primeiro parágrafo do resultado, eu acho que é o que vai chamar mais atenção para essa integração entre os blocos das 2 revisões, do mapeamento e do produto. Então, esse primeiro parágrafo dos resultados é essencial. Vou pedir que você realmente fale, né? Assim, a primeira etapa da pesquisa resultou em 2 artigos científicos distintos, intitulado, trazer um parágrafo mais, assim, relacionando as etapas com o que vem a seguir. Muito bem. Aí, professora Adciné e professor Marco Prado, eu não sei se, do jeito que veio as revisões integrativas, se é o que o programa preconiza, né? Vinha o arquivo completo das revisões conforme vão ser publicadas ou já foram publicadas. Aí eu deixo isso para a vossa discussão. Porque se não for esse recorte total, a minha sugestão é colocar os resultados e as discussões do artigo em si, né? Em alguns programas não se coloca o artigo completo. Se quiser falar agora, professores. No manual de elaboração, professora, eles vêm colocando isso. Quando é artigo, quando é a dissertação em formato de artigo, eles pedem para que coloque o artigo completo. Ok. Tá certo. Era isso que eu ia confirmar. No nosso programa, nós temos colocado os artigos completos, ok? Faz parte do manual de elaboração que o PPGITS ele disponibiliza. Ok. Tudo bem. E aí, os 2 artigos já estão praticamente publicados, né? Já está aceito. E eu vi que você fez aquelas retificações que eu coloquei na qualificação do quadro, né? Do X, e trazendo os destaques dos aplicativos e também da revisão, tirou aquele critério de inclusão de não ser dissertação, né? Uhum. Muito bem. E eu vou só passando, professora Edcineia. Gostei tanto da versão final do trabalho. Que bom. Que bom. Deixa eu seguir aqui. Vamos para... Pronto. Da parte dos resultados que você incluiu, análise e as prospecções tecnológicas. Gostei muito que você chamou, né, de prospecções tecnológicas, aquele item que a gente recomendou de destacar as lacunas encontradas por meio tanto das 2 revisões, e acho que contemplou a nossa sugestão, tá? Acho que esse capítulo aqui, essa sessão ficou bem interessante para o trabalho. Criação da logomarca, né? Trouxe também, já fiz a recomendação de retirar enquanto objetivo, e os resultados do processo de prototipação. Aí sim, né, Juliana, eu pude ver como é que acontece o processo de comunicação.
identificar as falhas no sistema e onde o sistema que tu está propondo vai entrar nessas fragilidades. Aí, essa parte trouxe exatamente o que estava faltando lá na qualificação. Uhum. Ademais, eu não tenho tantas considerações. A gente já fez, né, bastante discussão lá na qualificação. Na conclusão, trouxe pontualmente, né, objetivo, resultado, conclusão, fechando cada ideia dos resultados. E gostei também bastante das tuas considerações finais, que trouxe as limitações e a questão das perspectivas futuras. E no mais, não tenho tanto... Eu só te perguntar, como foi esse processo aí nesse curto tempo para fazer essas retificações? Desafiador, o tempo todo é a palavra que eu uso, desafiador, convivendo com todos os tipos de sintomas imagináveis e inimagináveis de uma gestação que foi descoberta no susto. Né? Primeiro eu tive que processar a ideia de estar grávida, que eu descobri na mesma semana da qualificação. A minha qualificação foi na segunda-feira, então na sexta-feira fazendo um exame de rotina, totalmente aleatório, descubro então que estou grávida. E os sintomas que já vinha sentindo antes, que imaginava que era decorrente de algum problema gástrico, ficou ainda mais aflorado. Então, vivendo à base de antiemético, de analgésico, para poder me sobressair, mas também, assim, com muito apoio da professora Cineia, dessa reta final. Comecei agradecendo a todos, e o meu agradecimento especialíssimo é a minha orientadora, que realmente somou junto comigo, ela entendeu a minha situação, viu que estava difícil, e quantas vezes disse assim, calma, Ju, que a gente vai conseguir. Não fique desesperada agora não, que você é nervosa, não se desespere agora não, que vai dar tudo certo. Então, esse apoio realmente, o apoio pedagógico é maravilhoso, mas o apoio emocional, ele é melhor ainda mais quando a gente está fragilizada emocionalmente. Então, realmente, sim, foi muita correria e muita parceria com a professora Cineia. Obrigada, novamente. E passo a palavra para a Anitta. Muito obrigada, professora Ana Gisele. Ficamos muito felizes, né, pelos pontos terem sido atendidos, né, e realmente a gente se preocupou muito, né, em entender o que a banca, né, percebeu do trabalho inicial, da qualificação, para tentar ajustar, né, de forma que também ficássemos satisfeitas, né? Ok? Então, há aquela preocupação, né? Ok? Muito obrigada mesmo pelas suas considerações, tá? Daqui a pouco a gente volta a se falar. Eu quero, né, para a gente não se alongar, eu vou passar, então, ao nosso segundo membro externo, o professor Edward, né? Para que também faça as suas considerações. Bom dia a todos. Bom dia, professor. Agradeço mais uma vez o convite feito pela professora Cineia, pelo professor Marco, orientador, e pela nossa candidata Juliana. Eu gostei bastante, viu, Juliana? Você fez uma boa apresentação novamente. Você conseguiu, eu acho que, direcionar um pouco melhor as sugestões que foram feitas, tanto na apresentação quanto na escrita da dissertação. Então, a maioria das sugestões foram incorporadas e ficou, como disse a professora Anne, né, ficou uma dissertação um pouco mais fluida, né? Então, parabéns. Eu tenho poucas considerações. Uma delas é você, após fechar esse processo agora, fazer uma revisão. Você escreve bem, sabe, Juliana? Obrigada. Mas eu achei que o capítulo 1, e principalmente as conclusões, ele poderia ficar um pouquinho melhor. Principalmente as conclusões. A escrita, você vai perceber que ela parece que fica um pouco cortada, sabe? Você coloca algumas vírgulas a mais em algum lugar. Principalmente na conclusão, a gente está querendo ler e dar umas paradinhas que não precisava. Então, mas isso são só cuidados, tá? Eu reescreveria a primeira parte da conclusão
tentando fazer primeiro uma apresentação do que efetivamente é a dissertação. Você já foi na dissertação e nos benefícios que o sistema que está sendo proposto traz. Eu faria primeiro um paragrafinho. Esta dissertação de mestrado apresenta o objetivo tal. Foi feita a metodologia, e aí você traz que já teve resultados, um dos resultados do seu artigo 1, aí você pode resumir rapidamente o que é o artigo 1, o mais importante. Depois você diz que foi feito o artigo 2, traz o mais importante do artigo 2. Depois você apresenta o seu sistema, o CIO, né? Uhum. E aí você já anda. Me parece que na conclusão você já foi direto no CIO, mas antes do CIO você fez uma caminhada. 2 paragrafinhos a mais melhora a conclusão. Certo. Lá na conclusão você coloca o CIO, e eu acho que como é conclusão, você poderia colocar entre parênteses o que o CIO significa, né? Aparece na dissertação toda, na introdução, nos objetivos, e aí vai, né? Mas na conclusão você só colocou a sigla. Eu acho que vale a pena colocar a parte do nome por extenso lá na conclusão, tá bom? Certo, professor. Legal. Deixa eu só fazer... No capítulo 5, quando você... Eu não entendi porque ficou na figura 11, que tem a ver com os atores do sistema. Você coloca as atividades que são feitas pelo sistema, né? O login, no registro de ocorrência, aí vai. E o gerenciamento de relatório ficou só para a comissão de cuidados com a pele. E os enfermeiros não têm nada de relatório? Ele não pode visualizar o relatório? Então, como na realidade, quem vai fazer a tomada de condutas para tanto as ações profiláticas é a comissão de pele, então, a princípio, nós vimos que é uma função que seria melhor cabível para ficar de responsabilidade da comissão de pele, porque são eles que fazem as educações permanentes com esses pacientes, que podem ver a questão dos custos das coberturas que são escolhidas, que isso vai ajudar no processo de licitação, porque os enfermeiros eles participam também como membros consultivos na questão das licitações desses materiais. Então, a princípio, nós vimos que seria mais interessante deixar mesmo a cargo exclusivo da comissão de pele. Entendi, mas na hora que você só mostrou a parte que é feita de gráficos, né? Que são relatórios. Uhum. E aí eu fiquei pensando aqui rapidamente que esses gráficos são um pouco mais administrativos, né? Para tentar identificar qual é o setor que está com mais casos, né? De lesões de pele, com os cuidados. Mas eu fiquei imaginando aqui, eu também não sei se esse é o caminho. Se alguns enfermeiros não podem visualizar, por exemplo, de forma gráfica, o acompanhamento de um paciente, como é que ele vê no tempo, né? Se está evoluindo, está melhorando. Eu não sei se isso ficaria dentro desse gerenciamento. Poderia ter dois gerenciamentos. Um gerenciamento mais administrativo, que efetivamente Sim. vai para quem visualiza só a CCP, mas poderia ter alguns acompanhamentos de evolução do tratamento, talvez, que o próprio enfermeiro poderia visualizar, não? Podemos pensar nisso, porque assim, cotidianamente, as chefias, eu vou falar que a relação que acontece no cotidiano lá do hospital, né? Então, por exemplo, hoje eu atuo no bloco cirúrgico, então a chefia, ela faz uma impressão, né, dos principais relatórios e coloca disponível nos nossos quadros para poder a gente ter uma noção, sim, de como está ocorrendo. Mas eu entendo que o senhor quer que o acesso já fique otimizado a qualquer hora e a qualquer momento, né? Sim, essa é uma parte, mas outra que eu queria... Mas isso pensando no futuro, tá? Do jeito sim. que está a dissertação, você já está finalizando. Que o enfermeiro também veja de forma visual o andamento e a evolução do paciente, né? Do ponto de vista clínico, alguma figurinha ou algum histórico de forma rápida. Não sei, isso para o futuro. O que você mostrou está certo, eu gostei, que é a parte
Exatamente. Quem que está colocando aí? A Gleice. Gleice. Exatamente. Se A você escala pudesse Push. colocar alguma coisa assim para a própria enfermeira, porque às vezes eu não sei se o enfermeiro muda. Quando entra um paciente, eu acho que durante o tratamento, se o paciente, se a enfermeira for sempre a mesma, não tem problema, né? Porque lá o acompanhamento está na cabeça. Mas se tiver alguma troca de pessoa, de profissionais, essa pessoa pode se perder no meio do caminho. Mas se o sistema traz essa ajuda, talvez facilita o acompanhamento. Podemos pensar assim, professor, em adicionar essa funcionalidade, que é para que o enfermeiro da unidade de internação ele possa visualizar melhor até o tratamento que ele está instituindo, né? E aí ele vai ver se está surtindo efeito ou Sim. não. Além dos registros da própria evolução de enfermagem. A escala Push, como o Gleice falou, Gleice é uma das enfermeiras da comissão de pele do Hospital Universitário. Como ela citou aí no chat, pode ajudar, sim, muito, né, no nosso protótipo. Legal, uma especialista, ó. Que bom. Tá bom, legal. Deixa eu só fazer mais um comentário aqui rapidamente. No capítulo 5, eu não lembro agora os quadros, estou tentando achar, tá bom? É uma questão de formatação, mas eu acho que é importante. Espera só um pouquinho. Uhum. No quadro 6 e no quadro mais para baixo também aparece, me parece. Não, no quadro 6 eu acho que foi, mas estava em outro quadro. Eu vou falar pelo quadro 6, mas aí você depois dá uma revisada nos outros quadros. Uhum. O quadro 6 é o de diagnóstico e prescrição de enfermagem. Está tudo bem, está tudo certo. Do lado esquerdo aparecem os diagnósticos de enfermagem e do lado direito aparecem as prescrições de enfermagem. Está tudo bem. Só que do lado esquerdo, me parece que tem algumas atividades que as que estão com um quadrinho, percebem? Deixa só eu tentar abrir aqui, professor, para poder visualizar junto com o senhor. Se você colocar aí e compartilhar, fica melhor para eu te falar. Então, eu estou tentando colocar aqui para poder facilitar o processo. É uma coisa boba, mas vai auxiliar para quem venha depois fazer uma leitura da dissertação e fazer um acompanhamento, sabe? Uhum. O quadro 6, não é isso? O quadro 6. 92. Já achei. Aí aparecem todas essas atividades, só que algumas atividades, que são aquelas que aparecem com aquele quadrinho, aparecem às vezes, por exemplo, numa linha tem 2 atividades, na linha de baixo tem uma, na linha de 2 tem 2, na linha de 3 tem uma, e assim para baixo, então mistura. Eu acho que cada atividade deveria estar... É só dar um enter e colocar as atividades do lado esquerdo, todas em sequência, entendeu? Entendi. Deixa eu ver se eu consigo... Para você compartilhar, você tem que parar de compartilhar a dissertação e compartilhar o documento. Isso. Deixa eu ver aqui, porque aí fica melhor para a gente entender o que o professor Eduardo está falando. Mas eu entendi. Aqui, né, professor, nesse quadro? É uma coisa boa, mas ali, ó. Veja exatamente. Suba um pouquinho no início do quadro. Esse é o início do quadro 6? Exatamente. Ali aparece, do lado esquerdo, aparece umidade. Sim. Depois aparece a outra que é circulação prejudicada. Eu daria um enter aí. Toda vez que você tem uma atividade, coloque iniciando. Entendi. Ó, mais para baixo aparece, punção arterial, depois do lado direito aparece agente farmacêutico. Sim. Então, alguma pessoa despercebida pode passar acabar por as atividades. Entendi, professor. Isso em todos os quadros de descrição do protótipo, viu? Aparecem todos. Certo. Tá bom? Certo, professor. Legal. Mais uma, eu não sei se a Licineia já respondeu, mas só uma sugestão que eu acho que poderia melhorar um pouco a fluidez do artigo, da apresentação. Quando você coloca lá o artigo 1 e o artigo 2, eu colocaria eles também na referência, sabe? Então, por exemplo, artigo 1, depois que a gente vai dizer, né, artigo 1, ele foi aceito, o artigo 2 foi aceito,
publicado, você talvez poderia já adicionar na referência, para que toda a informação do artigo já fique também na referência da dissertação. É só um cuidado a mais. A outra é mais uma pergunta boba de formatação do programa. Você adicionou no anexo um dos artigos, aquele Foi publicado. publicado aparece na parte de resultado, mas também aparece como anexo. Uhum. E outro que foi aceito não foi colocado como anexo. É coisa do programa, que só coloca como anexo os que foram... Não, aí foi até uma iniciativa minha, professor. Até a professora de Ciné colocou, né? Ju, acho que vai ficar redundante, acho que não seria interessante. Mas acabou sendo uma iniciativa minha de colocar como anexo, que foi o artigo como está publicado. Mas não é uma exigência, não, do programa que coloque. Ah, tá. Eu também achei que fica assim meio redundante. Acho sabe? redundante. Tudo bem, professor. Porque aí a gente pode fazer duas formas. Uma é colocar o artigo e referenciar ele, e você só traz, dentro da dissertação, você só traz um resumo assim detalhado do que ele faz, sabe? Qual é a contribuição do artigo. Quem quiser mais detalhe, vai na referência, né? E pega o artigo e lê, né? Mas aparece duas vezes, percebe? Pronto. Não, tudo bem. Legal. Foi uma iniciativa minha. A professora de Ciné já tinha me sinalizado dessa possibilidade. Mas aí você decide o que fica melhor. Eu acho que fica melhor na hora que diz qual é que é o artigo 1, aí você já coloca a referência, coloca ele nas referências e continua falando na dissertação, né? Quem quiser mais detalhe, vai lá nas referências, pega, acessa o artigo completo e aí vai, né? Mas eu acho que vale a pena referenciar o trabalho de vocês na própria dissertação. E só para finalizar mais uma vez, eu acho que merece atenção esses dois parágrafos iniciais na conclusão, no capítulo lá de conclusão, de fazer um pequeno resumo do que a dissertação está apresentando, até chegar no protótipo, tá bom? Uhum. O restante eu acho que está bom, você conseguiu fazer o que a maioria das coisas que foram sugeridas. Parabéns pela dissertação e parabéns também pela outra notícia que você compartilhou com a gente. Obrigada, professor. Obrigado, Dicinei. Obrigado, professor Marcos. Obrigada, professor Edward, pelas suas considerações, né? Depois a gente vai comentar algumas delas. E agora eu passo, né, a palavra à professora Flávia Janólio, né, como membro interno do programa, para as suas considerações. Professora Flávia, muito obrigada. Olá, bom dia. Inicialmente, né, parabéns a Juliana pela grande notícia de ser mamãe, né? Obrigada. É o primeiro, é a Juliana? É o primeiro. Que coisa boa. Tudo de bom, viu? Felicidades para você. E parabéns a Dicinea, professor Marcos, pela coorientação, né? O trabalho concluído é muito bom, né? A gente poder concluir um trabalho assim, que realmente, Juliana, o trabalho ele deu um salto da qualificação para cá, né? Acho que todas as sugestões que foram dadas na banca da qualificação, concordo com o professor Edward e Gisele, que foram acatadas, né? Então, o trabalho ficou realmente mais redondinho, como a gente diz, né, no popular. Então, acredito que você atingiu seu objetivo. Também tenho poucas considerações, não muitas, mas quando a gente vai ler o trabalho, agora aparecem aqueles detalhezinhos que, às vezes, na qualificação a gente não percebe, né? Uhum. Mas também houveram algumas alterações no texto. Eu vi realmente que a introdução, falando do título, né, você também acatou aquela orientação de tirar a palavra registro, mas concordo com Gisele que desenvolvimento, acho que pode ser retirado, acho que protótipo de sistema pode ser. Resumo, você também alterou. Depois eu mando as alterações assim que eu sugiro, tá? Poucas. Uhum. Introdução, gostei muito quando você colocou a parte da sua motivação também. Era o que estava faltando, né? Que a gente sinalizou. Seu estado da arte. Eu vou passar direto, sabe para quê? Para o objetivo. Tá? Quando você alterou o objetivo, não foi? Foi. Então, e quando, eu não sei, eu queria até, isso eu vou perguntar para a Dicinea, que é mais da área,
Porque, assim, o objetivo geral está ótimo. Quando você põe um específico, o que me chamou a atenção é o terceiro e o quarto. O terceiro, você usa o mesmo verbo lá do objetivo geral e parece que você está repetindo o objetivo geral no terceiro. Por quê? Eu digo, e você começa a frase da mesma forma: desenvolver um protótipo de sistema de informação com interface intuitiva, recursos de entrada. Isso não é um, vamos dizer assim, dentro do desenvolvimento do protótipo, que é o objetivo geral, já não é uma qualidade que esse protótipo vai ter, e não é uma ação, porque o objetivo geralmente é uma ação, entendeu? Uhum. Então, para mim, eu não vi isso que você está falando, que ele vai ter interface intuitiva, isso é como se fosse uma qualidade dele, do desenvolvimento, entendeu? Sim, então, entendi. eu não vejo isso como ação. Por isso que eu vou perguntar para a Dicineia se no campo que também não é meu, né, da área, então, ou então refazer, entendeu? Tipo, você quer que ele tenha... sim, o que eu entendo aqui, por exemplo, geração de relatórios. Aí é uma ação, né? Qual é o objetivo desse desenvolvimento? Você pode refazer pensando que você vai possibilitar emissão de relatórios, entendeu? Então, Entendi. aí sim eu acho que fica mais adequado. Ô, Flávia, Oi. Posso falar? Pode. Isso que eu pedi sua ajuda. Eu concordo com você, e eu acho que talvez a palavra... o problema nosso é que a palavra desenvolvimento é o que reflete a construção de software. Mas talvez a palavra construir... Isso! Você entendeu? A gente troca para não ficar redundante, não ficar parecendo repetição, tá? Então, agora que você chamou a atenção, realmente, é porque eu sou tão viciada no desenvolver, que eu acabo... mas eu concordo contigo, né? Talvez construir o protótipo do sistema de informação, tá? E geração de relatórios automatizados. Ou então, e relatórios. Pronto. E tira essas qualidades, né, de intuitiva, para deixar como característica lá do produto. Concordo contigo. Perfeito. Porque vai ter é como se fosse mais uma funcionalidade que você está querendo, né? Isso, já jogando aí. Mas você chamou muito bem a atenção, né? Está ficando uma especialista já, viu? A gente vai trabalhando. Passou assim, sabe? Quando você olha e fala, gente, mas realmente... A gente estava tão preocupada com outras questões que isso acabou, não. Mas eu concordo plenamente com você. Então, nós vamos mudar para construir, que acaba ficando muito mais... trazendo muito mais para o aspecto de uma meta, né? De uma ação, um objetivo, né? De uma ação. Que você apresentou um resultado. Isso, perfeito. Excelente. Gostei. Então, era isso que eu queria. Em relação a... Então, o quarto também, que é elaborar a logomarca para identificação, eu também, confesso, fiquei na dúvida. Aí, o professor Edward falou, eu também acho que talvez... Não, é a professora Ana Gisele que chamou a atenção, mas aí eu vou chamar o professor Edward para a conversa, porque essa foi uma sugestão dele. Porque nós da computação, porque nós da área técnica, né, mais técnica, nós colocamos isso também, já que é um resultado que eu vou lá na frente produzir, então eu vou ter que, na conclusão, dizer, olha, foi elaborado uma logomarca, então a gente traz para o objetivo específico, entendeu? Entendi. Então, certo, professor Edward? Por isso que nós trouxemos esse objetivo Sim, específico. Foi. Na verdade, a gente fez pensando que uma entrega, os objetivos específicos, a gente vê como entregas parciais, né? Entendi. Para chegar no objetivo final. Como ele faz parte da elaboração e uma contribuição, ainda que não seja assim tão forte, né? Do ponto de vista científico ou tecnológico, mas é um produto, né? Um produto que é importante aí para
dentro da produção para a intelectual. própria universidade, né? Porque gerou uma avaliação da JIT, gerou um relatório técnico pela JIT, vai gerar um pagamento da universidade em relação ao INPE, né? Porque para dar entrada no INPE tem que fazer o pagamento, e quem vai fazer é a universidade, entendeu? Exatamente. Por isso que a gente quis reforçar que isso é uma parte da construção, tá ok? Isso, exatamente. Obrigada pela explicação, agora entendi. É porque quando a gente junta duas áreas tão distintas, né, a gente tem que entender um pouquinho de cada uma, a gente está aprendendo, né? Em relação ao método, eu também não tenho muito o que acrescentar. Vi que vocês contornaram a questão do comitê de ética, focando só em Juliana como pesquisadora, sem interface com outros, né? Diga. Não, Juliana não comentou, mas eu gostaria de reforçar isso, até é muito importante. Nós tentamos, viu? Nós tentamos, junto ao programa, fomos, né? Demos para o comitê de ética, foi assim, realmente Juliana correu atrás, né? Mas o período também não facilitou, porque como já foi final de ano, então, na realidade, a primeira reunião do comitê de ética vai ser agora em fevereiro. E aí tudo isso acabou gerando alguns entraves que eu tentei ainda conversar diretamente com o pessoal, tanto com o JEP, a Jéssica Uruga foi ótima, ela me ajudou muito nesse processo, mas quando chegamos no comitê mesmo, infelizmente, eles começaram o recesso um pouquinho antes, e aí se estende o mês de janeiro todo, e aí realmente só volta em fevereiro. E aí isso ia viabilizar. Tá, então, aí a gente seguiu a sugestão dos membros da banca e fizemos essa alteração. Era só para reforçar, viu, professora Flávia? Sim. Não, acho que ficou didaticamente mais tranquilo, né, para a gente. Eu acho que ficou muito bom, viu? Então, é só para reforçar que realmente a gente percebeu essa mudança, né? Agora, eu queria focar no protótipo um pouquinho. Os artigos já foram, né? Publicados, parabéns. Agora, vamos focar um pouquinho no protótipo. Eu não foquei muito na qualificação, né? Porque a gente ficou conversando focando em outras áreas. Hoje, como eu entendi mais o seu protótipo, acho que você trouxe mais telas, trouxe mais figuras, né, que a gente realmente conseguiu. Agora, eu fiquei uma dúvida, Juliana. Esse vai poder, por exemplo, editar textos nesse né, que tem evolução, não é isso? Sim, tem evolução, professora. Porque quando você coloca lá naquela figura dos diagnósticos, você coloca assim, relacionado lesão de pele relacionado a... Você põe 2 pontos, né? E aí, por isso que o quadro 6, que foi o quadro que o professor Eduardo comentou, que é justamente onde o profissional ele vai selecionar. Aqui está relacionado o diagnóstico de enfermagem. Porque como é muito grande, não tinha como colocar um print da tela como um todo. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para poder facilitar o entendimento. Porque como eu estou com 2 telas aqui, às vezes o mouse não ajuda. Só um instante. Porque a gente já começa a pensar ele sendo aplicado no dia a dia, né? A dinâmica do trabalho hoje, o que ele está propondo de inovação, né? E aí que ficou um espaçozinho ali, eu não entendi direito. Dá 2 pontos, então eu posso pôr o relacionado a, né? É na página... deixa eu procurar aqui. 92. Acho que a Juliana saiu, né? Ela caiu. Caiu, só um instantinho, né? Que acho que ela, na ansiedade, ela deve ter desconectado.
Digitou o botão errado. Ela vai voltar, só um instantinho. Tá, tranquilo. Normal, né? Ela está muito ansiosa, entendeu? Deixa eu falar com ela aqui. Quando você volta, Adcinéia, para o Brasil? Eu volto para o Brasil só em novembro. Oh, delícia. E eu devo voltar para a UF só em 2025, porque eu ainda tenho férias. Juliana voltou. Não, está sem som. Dá sem som. Ai, desculpa, eu cliquei em alguma coisa que se fechou o Google. Perdão. Acontece, não fica tranquila. Gente, eu não sei, quando eu cliquei na tela, caiu, porque eu queria compartilhar o que a professora Flávia estava... E eu tô aqui explicando. Aí meu marido que veio me dizer, amor, você não tá falando não. Pronto, eu percebi agora. Deixa eu ver. Conseguem ver a tela? Sim. Pronto. Então, professora Flávia, só voltando ao seu questionamento. Então, quando o enfermeiro ele selecionar o diagnóstico de enfermagem, né, nesse círculo ao lado, nesse ícone que ele clica, vamos supor, risco de lesão por pressão relacionado a. Então, vai se abrir o quadro e ele vai ver, e ele vai poder elencar quais são os fatores relacionados a esse risco. Ah, esse quadro 6. Exatamente. É porque como a tela aqui não tinha como a gente ampliar tudo... Agora eu entendi, que eu fiquei na dúvida. Então, infelizmente, eu tentei fazer várias formas de print para ficar o mais didático possível. Só que se eu botasse só um, ia ficar parecendo que eu só tenho um diagnóstico. Então, eu preferi deixar o print da tela assim, que é para que vocês vissem que tem vários diagnósticos. E aí, quando ele clica nesse ícone, se abre os fatores relacionados. Agora eu entendi, porque eu falei, olha, não estava... Se tem espaço, é como se você tivesse deixado um espaço que vai poder ser editado, mas ao mesmo tempo embaixo tem as alternativas de prescrições, né? Aham. Tá, entendi. Agora ficou claro. Em relação a também, Juliana, eu achei muito interessante a questão de geração de relatório, e eu concordo com o professor Edward que esses relatórios possam ser visualizados por toda a equipe. Porque ali é um resultado imediato da ação da equipe, ou da evolução, entendeu? Uhum. E isso, o enfermeiro lá na unidade, ele pode usar até como um momento de reunião, de conversa. Se o resultado estiver bom, parabenizar a equipe. Se não estiver ruim, buscar uma conversa com a equipe, o que é que pode estar melhorando, o que é que pode ser feito, entendeu? E eu acho que o sistema, ele traz isso, essa agilidade de você visualizar um relatório, não esperar o final do mês a equipe imprimir para colocar no mural. Sim. Eu acho que esse relatório ele pode ser, sim, visualizado em tempo real para a equipe, porque eu acho que dá para você, inclusive para o enfermeiro, reavaliar a ação da equipe frente ao paciente. Se não tiver negativo, positivo, e não esperar a comissão, entendeu? Ou então a equipe de enfermagem mesmo, buscar junto à comissão recursos. Olha, nosso relatório, né, de você aqui, o relatório de tempo de acompanhamento de lesão. Se esse acompanhamento não está sendo satisfatório, né? Então, eu acho que a gente é um tempo de resposta diminuído, esse relatório vai ser bom. Sabe? E até mesmo discutir se aquela cobertura escolhida ela está sendo viável ou não. Porque às vezes a gente... assim, a literatura nos mostra com base nas evidências científicas, mas para cada paciente tem todo um contexto, tem toda a característica fisiológica desse paciente. E às vezes o que vai servir colagenase para um pode não servir para o outro e acaba necessitando de outra cobertura. Sim, é como a sugestão da enfermeira Gleice foi muito boa em poder incluir a escala PUSH. Pode ser, sim, uma viabilidade para a gente colocar no nosso protótipo. E aí atinge essa demanda. Certo. Juliana, em relação à funcionalidade ainda do protótipo, ele, por exemplo, tem paciente que tem mais de uma lesão, 2, 3, 7. Como seria esse cadastro? Toda hora para cada lesão, ele vai ter que entrar no início? Não, só em cadastrar a lesão. Nessa aba daqui,
cadastro. Tenho medo agora Não. Só mostra aí que você está também. Tem ali o acesso cadastro, né? Avaliação da lesão, relatório e cadastro. Exatamente. Então, ele vai poder cadastrar a lesão, porque o paciente ele já vai ser cadastrado uma única vez. Então, pelo número do prontuário, que ele vai colocar, ele vai poder cadastrar uma nova lesão, porque um paciente pode ter uma lesão por pressão e pode, de repente, ter alguma abordagem cirúrgica e tudo mais e acabar precisando colocar uma ostomia, vamos dizer, dependendo do contexto. E aí, essa seria uma nova lesão. Então, ele pode cadastrar várias lesões para o mesmo paciente. E quando ele vai abrir, por exemplo, essa tela, eu quero avaliar hoje, eu quero fazer a evolução do paciente e tal. Aí vão aparecer todas as lesões dele. Sim, sim. Como é que vai ser essa busca, entendeu? Minha preocupação, assim, às vezes a gente... Porque se não tiver uma tela que mostre que paciente tal tem 5 lesões, que a gente já tem pacientes assim lá, né? Sim. Então, o risco do enfermeiro fazer a evolução de uma só e não visualizar que tem mais 4. Ali no sistema, entendeu? Para fazer. Ah, entendi. Aí, a senhora está sugerindo para colocar dentro da evolução. A gente pode ver para colocar dentro da parte de acompanhar paciente, quando clicar no prontuário, já aparecer quais são as lesões cadastradas. Sim. E aí ele vai poder, porque assim, como a gente vê que a evolução de enfermagem, na realidade, o profissional deve evoluir todas, mas assim, é bom que já esteja elencado, porque para ele saber realmente a quantidade de lesões. Mesmo porque, Juliana, tem lesões que você abre a cada 7 dias, tem lesões que você abre 3 vezes por dia. Então, de repente, ele vai direto naquela que ele vai fazer aquela avaliação, fazer o curativo, entendeu? Sim, entendi. Porque as lesões têm comportamentos diferentes, né? Dependendo do tipo de cobertura que a gente coloca. Então, ali já sairia aquele paciente, está cadastrado nele 5 lesões, 5 curativos, vamos dizer, né? Coberturas. E qual que ele tem interesse em abrir no momento e fazer a evolução dele. E o registro, entendeu? Eu acho que fica bem mais rápido. Como você diz, é intuitivo. Como vocês falaram ali, é intuitivo. Então, eu fiquei começando a pensar nele, na ação dele. Eu ir direto na evolução que eu quero fazer. Entendeu? Porque senão você fica procurando, né? E aí é perda de tempo. Outra coisa que me chamou a atenção é a questão do aprazamento. Como é que vocês pensaram nesse? Porque eu sei que no HU, daqui a pouco, acho que daqui a um mês, vai ser tudo online. Nada mais vai ser impresso, não é isso? Tomara, com fé em Deus. Essa é a proposta mesmo. Existe, eu escutei essa conversa semana passada. Existe. Eles estavam preparando para não ter mais papel. Né? Mas eu acredito que ainda não vão ser todos. Assim, dentro das clínicas cirúrgicas e médicas já tem ocorrido muito nesse sentido, apesar de que ainda tem muitos entraves. Quando você vai mexendo no AGHU, tem muitos entraves ainda que precisam ser solucionados até realmente ganhar impulso. Tem falado isso, porém a gente vê, de todos os setores que eu vejo que está mais encaminhado nesse sentido é a UTI. A UTI já faz tudo realmente informatizado. Por exemplo, a gente no bloco cirúrgico não faz nada no computador. A gente é tudo na mão. Entendeu? Então, eu não sei até que ponto realmente essa proposta que tem se falado vai ser executado. Mas com relação ao aprazamento que a senhora falou, então, por isso que para cada quadrinho da prescrição de enfermagem está relacionado o aprazamento. Porque aí tem aprazamentos que vão ser, como a senhora mesmo colocou, a cada 7 dias, pode ser por turno, então ele vai poder aprazar amanhã. O enfermeiro vai ter opção de clicar nessa lacuna ou ele vai escrever? Ele vai escrever. Ele vai escrever. Ele vai escrever. É um campo aberto. Esse é um campo aberto. É um campo aberto. Porque no AGHUX, eles têm lá manhã, tarde, noite, manhã, noite. Tem as possibilidades de você clicar. Porque o técnico vai ter que checar isso, né? Esse vai ser um campo aberto porque são muitas variáveis. Pode ser a cada 7 dias, pode ser a cada troca de fraldas, por exemplo, creme barreira, a cada troca de fralda, manhã, tarde e noite. Então, acho que ia ficar muito ícone, então fica mais fácil quando ele digita, quando fica campo aberto. Então, considerando que isso vai ser impresso.
Porque é isso que eu Não, tô pensando. mas mesmo que fique no próprio sistema, tem como, porque vai poder Tá. colocar. Editar. Ele vai conseguir editar esse campo, certo? Exato, é. Entendi. Porque eu fiquei pensando se vai poder editar ou se vai ser escrito, Não vai poder dependendo editar. do sistema. Certo. Tanto é que ainda um dos entraves maiores do AGH1 é que, assim, o AGH1, ele até o momento, ele é acessível ao enfermeiro, mas o técnico, muitas vezes, ele não checa a prescrição no sistema, né? Infelizmente. Ainda não, mas diz que vai passar a checar, eu não sei, né? Como você falou, tem muitos entraves, inclusive máquina para tudo isso, né? Uhum. Mas o técnico, então, ele vai ser cadastrado, por isso que, dependendo do que você ia responder, ele vai ter senha e login também para fazer a checagem aí. Uhum. Essa é a intenção para o futuro. A princípio, não. A princípio vai ser a impressão, né? E aí o técnico vai checar. Fica gravada as informações aí, mas a checagem mesmo vai acabar sendo ainda de forma manual. Tá, ok. Entendi. Então, nessa tela que você está, Juliana, mesmo, olha, você põe assim, né? Prescrição de cuidados para prevenção e tratamento, né? Aí você põe diagnóstico principal, tipo de lesão. Eu sugiro pôr lesão ou, em parênteses, porque justamente porque a gente tem pode ter uma lesão ou pode ter várias. Entendi. Entendeu? Uhum. Só para deixar, porque a gente tem que chamar a atenção realmente que, né? Você incluiu o Braden, que, né? Foi. De criança, a sugestão. Então, em relação ao relatório, você põe aqui relatório gráfico da evolução da lesão, relatório gráfico do tempo de acompanhamento, relatório da quantidade de pacientes acompanhados por setor, relatório gráfico de pacientes com alto risco de lesão. Eu não sei, é uma sugestão. Seria interessante aquele relatório de número de lesões por paciente? Eu acho que vocês podem. Sim. Que Na também... realidade, acho que a gente não colocou, mas com o programador eu já consegui ver isso, porque a gente vai testando, né? Vai colocando fictícios e aleatórios, né? Cadastros fictícios e aleatórios. E aí ele já conseguia botar para a gente poder ver quantas lesões são. É só lesão por pressão, né? Então, aí você faria, eu acho, porque também é um indicador, né? Tem pacientes que desenvolvem mais de uma lesão por pressão, que também é um indicador para a gente importante, né? Se a gente está tendo muitos pacientes com múltiplas lesões, eu acho que aí até fazer o estudo de caso, avaliar paciente a paciente, né? Realmente é um indicador que não é muito bom. Eu acho que vale a pena incluir, e você tem, pelo que você vai coletar aí de informação, tem como fazer esse relatório. Sim. Viu? Viu. Eram essas minhas orientações, minhas observações. Parabéns de novo, viu? Obrigada, professora. E dê tudo certo aí na sua gestação, como deu assim no seu mestrado. Com fé em Deus, obrigada. Muito obrigada, professora Flávia, né? Como sempre, também muito pertinente, né? Aliás, os membros da banca, eles foram assim, né? Cirúrgicos. Foi muito legal. Eu acho que essa interdisciplinaridade, né? Essa junção de áreas tão distintas, elas realmente geram, né? Novos conhecimentos, novos saberes, e nós temos que ir aprendendo, né? Então, assim, gostei muito. Eu acho que essa colocação da professora Flávia Janólio é possível também, professora Flávia, se houvesse, né, equipamentos, né, por exemplo, como uma boa rede de Wi-Fi, tablets, o próprio enfermeiro ou técnico, né, na beira-leito, já fazer a checagem só clicando. Lembra que nós fizemos um sistema de avaliação de enfermagem com isso, e fizemos também no centro cirúrgico, né, junto com o pessoal da segurança do paciente, né, e fazer todo o acompanhamento. Então, assim, projetos já existiram para isso, né? Então, tá? A gente está sonhando com esse momento. A gente está sonhando. Né? Eu gostaria de abrir a palavra agora, se o professor Marco Prado quer fazer algum comentário.
Obrigada, professor. Obrigada, Muito professor obrigada. Marcos. Então, deixa eu fazer alguns comentários aqui, né, com relação ao método. Acho que a gente vai realmente rever aí no resumo, né, como a professora Anne sugeriu. Professor Edward, também concordo, acho que as questões de fazer aquela introdução, né, aquele início da conclusão, para depois mostrar os resultados, né. Juliana tem muito uma característica que é ir direto no ponto, né? Eu acho que até pelas atividades que ela desenvolve, ela precisa ser muito objetiva, né? Então, às vezes, a dissertação exige que a gente tenha aquela narrativa, né? Um pouco mais detalhada, né? Então, gostei muito da ideia que o professor Edward deu também sobre a ideia dos relatórios assistenciais, né, já voltado para o profissional. Eu também concordo, até a professora Flávia também, né, lembrou bem, né? Se a informação já está lá no sistema, por que não disponibilizá-la para quem precisa na ponta e no momento que precisa? Porque uma informação ela só tem valor se ela estiver disponível no momento certo. Não adianta ter um mês depois, o paciente, ou ele já teve alta, ou ele já veio a óbito, ou aquela ferida já se complicou, ou então casos não foram resolvidos adequadamente, né? Então, isso também é uma segurança, que eu diria uma segurança da atividade profissional. Então, se você percebe que aquilo já vai estar complicando, por que não já tomar uma atitude, né? Uma ação, né? Corretiva, ou até mesmo preventiva, preditiva, né? Antecipadamente, tá? Então, acho que gostei muito dessa sugestão, né? Então, a ideia dos tablets, ela ajudaria muito, e é isso que os hospitais vêm trabalhando, né? Quando a gente fala no hospital digital, né? Prover recursos para que os profissionais possam desenvolver as suas atividades da forma mais rápida, né? Então, eu acho que é um ponto ainda bastante crítico, né, no nosso hospital. Com relação à orientação de Juliana, né, foi realmente muito prazeroso. Ela tem uma postura muito proativa, né? Então, isso ajudou bastante, e isso facilita o trabalho da orientação. É claro que nós pegamos um momento crítico, que foi aquele momento mais difícil da pandemia, né? Então, a gente estava ainda vivenciando momentos muito... E acho que foi uma característica dessa turma do programa de pós-graduação, né? Mas, assim, e principalmente nos últimos meses, nós tivemos aí a oportunidade de estarmos mais próximas, né? Então, isso foi muito bom. Então, assim, Juliana, gostei muito, tá? De te orientar, fiquei muito feliz aí de ver aí, né, o progresso e o projeto desenvolvido, né? Tá? Então, parabéns mesmo. E mais surpresa ainda com a notícia, né? Depois da qualificação, né? Que ela me manda uma mensagem: professora, acabei de descobrir que estou grávida. Então, assim, foi muito emocionante, né? Ver aí, né, um projeto se concluindo e uma vida se formando ao mesmo tempo, né? Nossa, isso é maravilhoso, tá? Juliana, nós vamos passar agora para a terceira etapa, que é os membros. Professores, eu criei uma outra sala para a gente conversar, tá ok? Então, aí as pessoas podem ficar. Deixa eu colocar o link aqui na tela do chat para vocês, para a gente poder entrar. Só um instantinho. Só um instantinho que eu já vou colocar o link aqui. E aí nós saímos dessa sala e entramos nessa outra para a gente poder discutir. Só um instante. Olha aqui, ó. Esses são apenas para os membros da banca, tá? Professor Marco Prado, professora Flávia, professora Anne, professor Edward. Eu vou sair dessa daqui, Juliana, vocês podem ficar, tá? E aí nós já estamos na outra, tá ok? Só um instante. Viu? Eu aguardo.
Acho que só falta para... Aproveitando o professor Marco aqui. Vamos ter reunião, professor, enquanto eu estou laser. Oi, só falta o professor Edward. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Ótimo. À tarde, aqui de manhã eu dou aula. As tardes, para mim, geralmente são livres, todas, menos a terça. Mas acho que fazer uma enquetezinha lá no grupo. Pois bem, professores, estamos aqui. Professor Edward já entrou, professora Gisele. E aí, está aprovada ou não? Aprovada. Eu acho que melhorou bastante, né? Melhorou bastante, né? Melhorou. Eu acho que ela trabalhou bastante, tá? E eu acho que melhorou bastante. Gostei muito das contribuições. Eu acho que a qualificação foi fundamental. Mas hoje também eu acho que vieram algumas ideias aí, algumas contribuições que podem tornar o trabalho, né, uma referência aí, né, inclusive para o programa. Não é, professor Marco? Com certeza. Com certeza. Então, nós temos agora... Vocês receberam a documentação? Sim. Então, eu preciso que vocês assinem, podem gerar um PDF, assinar e me mandar por e-mail, ok? Pode falar, professor Edward. Tem a sugestão do título, talvez lá no documento apareça um título, você acha bom deixar esse título ou vai trocar e colocar um novo? Como é que você acha que é melhor? Então, é boa pergunta. Aí, professor Marco, aí eu tenho uma dúvida. Lá no registro do SIGA, em toda a documentação, aparece o título Desenvolvimento de Protótipo. Então, e aí foi feita uma sugestão de já alterar. Como é que fica essa questão? Se a gente altera agora ou se a gente altera isso depois? Tá certo. Tá. O novo. Tá bom. Tá. Então, professor Edward, a defesa se mantém o título que foi feito, ok? E tá aí, bom. lá no final, lá quando for fazer os registros finais, a entrega final, a gente altera o título, ok? Tá, entendi. Beleza. Então, vamos manter a documentação como está. Então, vocês... Agora, nós vamos fazer a aprovação sem considerações, Juliana, né? Não há, acho que não há nada. Professora, ela vai fazer essas alterações. Eu perdi a conexão da outra sala. Você pode passar uma mensagenzinha para a Adciné? Eu não estou... Porque saiu o link aqui para mim. Quando eu entrei... O link está no chat, professora. Então, eu abri o chat. Agora ele ficou todo em branco. Foi uma nova... Eu perdi as duas conexões. Deixa eu tentar. Eu vou copiar e vou tentar colocar de novo para ver se será. Tá certo, né? Porque minha internet caiu de repente. Flávia caiu. Agora veja se a senhora consegue visualizar agora. Pronto, agora foi. Foi? Obrigada. Volta, peraí. Só um instantinho. Ela está voltando, ela estava na outra sala. Ela voltou. Voltou. Caiu aqui a internet, caiu tudo. Adciné, da outra vez não teve ata, dessa vez tem uma ata que nós todos temos que assinar. Aí vamos assinar. Todos temos que assinar. Vamos assinar na ordem, né?
Então, acho que eu vou preencher, já assino, mando para você. Depois o professor Edward assina, depois Flávia assina, professor Marco Prado e eu. Aliás, eu já vai assinado da primeira vez, tá bom? Certo. Tá bom? Eu vou mandar para você, então, Gisele. Eu vou preencher aqui, que tem que preencher aprovada e ver se vai ter comentários ou não. Então, a gente pode colocar sem... Né? Eu estou vendo só que na ata tem o nome do professor Edward 2 vezes. Aí tem que dar uma retificada. Eu vou retificar. Deve Pronto. Ser... Eu vou retificar. Eu vou acertar isso, tirar o segundo nome, deixar os nomes de todos, né? Direitinho. E aí eu assino, preencho aprovada, assino, mando para a professora Gisele, depois a gente manda para a Flávia, para o professor Edward, para a Flávia. Pode ser assim? Ok. E depois eu mando para o professor Marco Prado para assinar. E vocês preencham as avaliações de vocês, né? Assinem com as... E me mandem, que eu depois, quando tiver tudo, eu já encaminho para a Raab, ok? Para o programa. Pode ser? Okay? Tá bom. Tá bom. Então tá bom. Flávia, algum comentário? Não, tranquilo, tá? Só estou preparando já tudo assinado aqui, já vou mandar. Então tá bom. Eu não tive tempo, porque eu estava prestando atenção. Já estou preparando a quando terminar, me dê alguns minutos, tá? Que aí eu já mando para você, tá bom, Gisele? Tá ótimo. Então tá bom, então. Então, podemos voltar para lá? Sim. Então, até já. Pronto, estamos aqui de volta, né? Então, como define, né, o regimento do programa, os membros da banca se reuniram, né, para fazer a avaliação, né, do trabalho apresentado, né, pela discente Juliana Santos Barreto, e os membros da banca, né, consideraram a discente aprovada. Meus parabéns aí. Obrigada. Eu gostaria que você colocasse a tela do título para a gente tirar uma foto. Professor Marco Prado. Mas se ela colocar o título, fica legal, porque aparece o nome. Ivonildo, se você tiver câmera, pode aparecer também, não tem problema, não. Ele tá fazendo o meu almoço, professor, ele não vai querer fazer agora, não. Ok. Deixa eu colocar a tela inicial. Pronto. E agora vamos todo mundo sorrindo. Espera aí, professor Marco Prado. Professor Marco, é muitos registros. Muitos registros. Ufa! Ai, meu Juliana, Deus. muitos parabéns, Juliana. Obrigada. Olha, você quer agora falar alguma coisa? Quero agradecer, professora, pela contribuição, né? A escolha da banca foi essencial para a melhora do nosso projeto, principalmente agora nessa reta final da qualificação para a defesa. Todos os comentários, né? Ficava muito preocupada com os comentários do professor Edward, porque da enfermagem eu já sou, então é uma seara um pouco mais confortável. Então eu ficava muito apreensiva com os comentários do professor Edward, que realmente é a área que foge da minha zona de conforto. Então, quando eu vi avaliações positivas, realmente deu aquela sensação de que, ufa, dever cumprido, né? E dentro da área de enfermagem, estou com especialistas, né? Mas na qualificação eu falei
do prazer e da satisfação que está sendo ter a professora Flávia Janólio nessa banca, que foi a minha professora de graduação. E aí tê-la agora, né, nessa outra etapa do meu crescimento profissional, realmente é muito realizador. Esse encontro com a professora Ana Gisele foi divinamente providencial, né? Realmente os pareceres dela são muito construtivos, que era essa uma preocupação que eu tinha, né? De ser profissionais que trouxessem realmente construção ao trabalho, que enriquecesse e todas as pontuações da professora Ana Gisele foram muito favoráveis, né, para a gente entender o contexto e melhorar e aperfeiçoar. A professora de Ciné, que eu já rasguei elogios, não vou rasgar mais, porque senão fica muito meloso. Ao professor Marco Prado, né, que também me auxiliou, me ajudou quando fazia os comentários com a professora Adcineia. Né, de forma geral, agradecer meu marido, que eu sei que ele não vai aparecer, mas ele está ouvindo, que é o meu maior incentivador, ele e minha mãe, para que eu não desistisse, né? Quando eu pensava que chorava, me lamentava, ele, não, você vai conseguir sim, Deus não lhe colocou aí à toa, então você vai adiante sim, você vai terminar e vai ter êxito. Então, agradecer a todos, de forma geral, né? Só agradecer, estou tão feliz que eu não tenho nem mais palavras, então, só agradecer. Nós que agradecemos, eu quero mais uma vez, né, agradecer, assim, sinceramente mesmo, as contribuições, a participação, e uma banca tão... Nossa, amei. Professora leve, né, professora? Leve, nossa, muito bom. Professora Ana Gisele, que deu essa tranquilidade, professora Flávia, com conhecimento, assim, imenso, né, da realidade do HU, da área, professor Edward, que causou uma certa apreensão em Juliana, mas que eu sei, né, que é uma pessoa também que conhece muito e tem essa tranquilidade para avaliar os trabalhos, e o meu parceiro de sempre, né, professor Marco Prado, né? E nós estávamos lembrando agora que um dos primeiros projetos que a gente trabalhou lá em 2012 foi o laboratório, o ambulatório, né, de feridas, né? Então, assim, eu fico muito feliz da gente, né, continuar aí, depois de tanto tempo nessa luta. Juliana, você agora vai ter um prazo, né? Vamos para a parte administrativa. Você tem um prazo agora para fazer as correções, fazer os ajustes, e a gente tem todo um trâmite aí, né, de assinar as atas. Eu vou mandar para você também, depois que todos os professores assinarem, eu mando para você assinar a ata final também, tá ok? Tá certo, esse é o documento fundamental, mas você tem que fazer aí esses ajustes na dissertação para a gente fazer a entrega dentro dos prazos, tá ok? Mas pode comemorar, pode ficar feliz, entendeu? E curtir aí, né, essa gravidez, que também eu acho que foi uma bênção, né? Uma bênção que chegou no momento certo, né? Então, realmente, né, você recebeu aí várias bênçãos e aproveite, né? E agora, né? Não relaxe ainda, tem algumas coisas para fazer. Relaxa ainda não, só depois do diploma na mão. Com certeza. Então, pessoal, muito obrigada a todos, né? Tenham uma ótima semana a todos, e mais uma vez eu agradeço aí, e um abração para vocês do lado de cá do Atlântico. Obrigada também. Beijo a todos. Boa tarde. Parabéns, Juliana. Obrigada aí a todos também, viu? Abraço a todos. Abraço a todos. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau.